O Tanak simplesmente esqueceu qual era o objetivo de vida dele. Ele não externa o porquê que ele mudou de atitude, o porquê que ele mudou de visão, o porquê que ele não precisa mais ter essa devoção exacerbada com relação a Deus. Olá, pessoal. Sou eu de novo. Esse foi o motivo do meu sumiço. Tive semanas ruins, mas cá estou eu para falar sobre Ticket to Heaven. Não vai ser um review, novamente, por conta, né, desse contratempo. Eu não consegui trazer o review para vocês. Então eu vou fazer mais um comentário, como eu estava fazendo com os últimos 2 episódios. Aqui eu vou comentar com vocês e já deixem aí embaixo qual foi a opinião de vocês sobre esses últimos episódios, principalmente sobre o último episódio que saiu de Ticket to Heaven. Na internet eu vi muita gente elogiando, muita gente gostando desse último episódio, mas se eu não tiver uma opinião polêmica, não vai ser eu. Então, já de antemão, eu confesso para vocês que me decepcionou bastante esse último episódio, mas vamos deixar pro decorrer do vídeo, tá? Já vão deixando aí os comentários de vocês sobre esse último episódio, o que vocês acharam, se gostaram, se não gostaram. E no decorrer desse aqui vocês vão entender o porquê de eu ter ficado meio decepcionada. E aqui vai os meus 2 centavos sobre eles, tá bom? Então, bora pro vídeo. Por conta do meu contratempo, obviamente eu não consegui fazer roteiro, mas, como eu disse, eu vi os 2 episódios que saíram de Ticket to Heaven. E eu gostei, meio contradizendo o que eu falei no início, eu gostei não gostando. O episódio 5 eu achei um episódio muito bom. A gente teve momentos muito interessantes dos meninos, da evolução deles como casal e tudo mais. E o 6 veio assim meio que como um pontapé na minha cara, porque eu não imaginava que ia acabar em 6 episódios, Ticket to Heaven. Eu jurei que teria 12 episódios, então eu tava esperando algo bem mais do que a gente teve, né? E a prova disso são os meus vídeos de Ticket to Heaven, né? Que eu vinha comentando constantemente com vocês que eu esperava, que eu acreditava em uma evolução dos personagens, que a gente teria mais background sendo abordado, que a gente teria mais conflitos sendo postos aqui pra gente, mais dilemas dos meninos, né? Mais dilemas pessoal, principalmente do Tanak. Então eu estava esperando muito por isso. E eu comentava constantemente sobre isso com vocês. Tanto é que no meu último vídeo que eu fiz sobre Ticket to Heaven, eu falei que eu estava esperando o dilema ser melhor abordado, o dilema pessoal ser mais posto aqui para poder trazer mais reflexão sobre essa coisa do Tanak ser essa pessoa religiosa, mas que está em conflito sobre quem ele é, sobre o que ele é, como ele se vê no mundo. Então, eu até mencionei Scan, né, que é uma série que tem uma temporada que fala sobre, e eu mencionei isso também no meu último vídeo, comentando sobre como Scan fez isso muito bem, em pegar uma pessoa que é ateu ou que está afastada de Deus e, em contrapartida, ter outra que acredita muito, e aí essas pessoas terem o embate de visão, de reflexão, de entendimento sobre essa divindade. Então eu estava esperando muito isso em Ticket to Heaven, principalmente pelos 2 primeiros episódios, que são, assim, obra-prima. A série vale só pelos 2 primeiros episódios. De verdade, é incrível o que eles fizeram nos 2 primeiros episódios. É, assim, fascinante. E isso acarretou ônus e bônus para a série, né? O bônus é que tornou Ticket to Heaven uma das melhores séries, um dos melhores BLs que eu já vi, porque eu falo também constantemente sobre isso, né? A gente tem escassez de BLs bons, de BLs que abordam um tema mais profundo, que não é só um pires, né? A gente geralmente vê muito pires nesse universo, infelizmente, porque de certa forma até, eu não sei se eu vou exagerar, então me desculpe a palavra, mas
eu vou usar essa palavra mesmo assim, é até certo fetiche de certas pessoas que veem BL, porque e eles focam nisso, né? Focam no casal e esquecem a história. Então, quando tem uma história muito boa sendo abordada, tipo, ela foge totalmente da casinha. E foi o que Ticket to Heaven fez. Man of Death faz isso muito bem. Eu ainda vou trazer Man of Death aqui pro canal, porque pra mim é o suprassumo dos BLs, é Man of Death. É muito foda aquela série. Mas isso acarretou também uma grande expectativa, né? Conforme a gente foi vendo os 2 primeiros episódios, a gente, tipo, é Absolute Cinema. Então a gente estava esperando que continuasse nesse Absolute Cinema. Porém, no terceiro e no quarto episódio deu uma decaída, que eu comentei com vocês, que eu achei as coisas acontecendo muito, muito, muito rápido. O desenvolvimento dos meninos não foi suave como eu estava imaginando que seria e o que eu esperava que seria, né? Porque o Tarak sendo essa pessoa muito convicta, embora ele seja jovem, ele era muito convicto do que ele queria para a vida dele, que era a salvação, a chegada ao céu, e por conta disso ele buscava ser o mais correto possível. Então, quando no terceiro e no quarto episódio ele começa a fazer várias coisas que fogem a essa visão e essa personalidade dele, pra mim pareceu um pouco jogado. Eu não sei vocês, mas pra mim pareceu um pouco jogado. Embora essa relação tenha acontecido de forma suave, digamos assim, né? Porque eles não vão com sede ao pote, eles vão devagar, eles vão se conhecendo e tudo mais. Mesmo assim, eu achei um pouco jogado justamente porque eles não têm os embates de visão que eu imaginei que a gente teria. De o Tanak, em certos momentos, como aconteceu, se eu não me engano, no terceiro episódio, em que ele vai, olha para a água benta e ele fica receoso em tocar a água benta. Essas coisas, essa minúcia que eu achei que a gente teria muito mais aqui, não teve. Então isso acabou me decepcionando. Porém, eu não tinha tecido tanta crítica com relação a isso, porque, como eu imaginei que teria 12 episódios, eu achei que eles eventualmente iriam abordar essa coisa dele ficar nesse embate, nesse dilema pessoal. No entanto, a gente só teve 6 episódios, então a gente não teve esse embate e esse dilema que eu tanto aguardei. Em nenhum momento o Tarak tem uma conversa aberta com o Bart sobre como ele se sente em relação a Deus, como o Bart também se sente em relação a Deus. O Bart até fala em certos momentos que ele não fala explicitamente, mas ele deixa entender o porquê de ele ter tido esse distanciamento, né, por conta da tragédia da vida dele e pela mãe dele estar presa e pelo pai ter morrido e o pai ter sido extremamente abusivo usando a religião, né, como escudo. Então, tipo, o do Bart, a gente ainda entende um pouco o porquê dele ser essa pessoa que não acredita mais, que a fé foi abalada. Mas o Tarak, a gente não consegue entender como que ele passou da água para o vinho, como que ele aceitou o que ele é, como ele se sente, quem ele quer amar. Então, assim, ficou faltando para mim, principalmente no último episódio, porque, cara, e é difícil de passar um pano, porque a série, tecnicamente falando agora, a série era muito boa tecnicamente. Ela conectava tudo certinho, ela usava elementos visuais para trazer simbologia, semiótica. Então, assim, quando chegou no último episódio, não fez o menor sentido o Bart tá lá meio que sozinho, né? Que foi o flash forward do primeiro episódio. Aí a gente volta para esse flash forward, que é o futuro deles, e ele ter chego sozinho na igreja, dando a entender que o Tanak, né, tava na igreja, ele não ficou junto com ele. Só que no final eles meio que foram para lá juntos, então eu achei isso meio esquisito, para mim não fez muito sentido. O Bart chegar sozinho e depois o Tarak tá junto com ele, eles são casados, eu
fiquei, tipo, como assim? Claro, ele pode ter chego antes do Bart ali na ordenação do amigo deles, mas como eu imaginei também, não era o Tanak que ia ser ordenado, mas eu pensei que seria totalmente diferente do que foi. E eu achei muito esquisito. Aí tem a cena deles, que eles fogem juntos, né? O Tanak simplesmente esqueceu qual era o objetivo de vida dele. Ele não externa o porquê que ele mudou de atitude, o porquê que ele mudou de visão, o porquê que ele não precisa mais ter essa devoção exacerbada com relação a Deus. Em qual momento você consegue captar que ele entendeu que ele não precisa ser essa pessoa que ele não é, ele não precisa meio que atuar, né, meio que fingir que ama a Deus acima de todas as coisas, porque, tipo, ele ama Deus, obviamente, mas ele meio que se anulava com relação a esse amor. Ele deixava de amar a si mesmo, ele negava a si mesmo para poder atingir as expectativas que as pessoas achavam que ele deveria atingir para agradar a Deus. Então, para ele ficar com Bart, na minha visão, ele teria que, em algum momento, entender que ele não precisa ser isso, que Deus vai amar ele, e Deus vai amar a gente, né, em nossa essência, sem que a gente tenha que viver uma vida infeliz. Porque se, na minha visão, se o Tarak continuasse como um padre, por exemplo, ele viveria infeliz, porque não é o que ele queria realmente, não é o que ele sentia no coração dele de seguir a vida, não era o chamado real dele. Ele só iria fazer aquilo porque, enquanto ele foi criança e jovem, isso foi dito para ele, não era o que ele acreditava. Então, não faz sentido ele seguir uma coisa que ele não quer. E eu fiquei me perguntando qual momento que o Tanak teve esse start. Só porque ele entendeu que ele amava o Bart, só porque ele entendeu que ele era apaixonado pelo Bart. Isso para mim foi muito pequeno, sabe? Eu acho que se tivesse tido uma conversa real, que até eles meio que não chega a mostrar, mas eles meio que ensaiam isso quando ele já fugiu, né, com Bart, mas no final ele volta para a igreja, né, para Casa Madalena. Ele volta para poder falar com o padre que ele vai embora, que ele não vai continuar ali, que ele vai seguir a vida dele junto com o Bart. E o padre, como eu falei também, se eu não me engano, eu falei, né? Que o padre seria um aliado, que ele não seria uma pessoa que condenaria. E realmente isso se confirmou no final da série. Ele entende o que o Tarak quer, ele entende que o Tarak vai ser feliz seguindo a vida dele junto com o Bart, e ele simplesmente deixa ele ir e diz que tá tudo bem. Só que, tipo, foi raso. Foi raso pra mim, entende? Pô, ele só chegou, falou, olhou pra ele, pediu perdão, e o padre, não, tá tudo bem, pode ir. Deu a entender que Deus vai continuar amando ele, né? E falou que tava tudo bem. Só que, tipo, não sei, talvez eu queira demais. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Eu tava querendo demais? Não sei, gente, mas pra mim ficou faltando, sabe? Essa visão, eu acho que essa martirização, eu acho, sabe? Porque na minha visão, como religião é uma coisa muito complexa, as pessoas não simplesmente mudam de opinião ou então se perdoam tão fácil. Eu acho que por isso que a religião é tão difícil de as pessoas entenderem. Deus é tão difícil de as pessoas entenderem. Porque a gente não consegue chegar em um denominador comum muito fácil. A gente não consegue assimilar as coisas muito fáceis. A gente tem que ficar refletindo muito. E muitas vezes, a maioria delas, né, a gente não chega nas respostas que a gente quer. Então, assim, por isso que eu senti tanta falta. Porque
Eu imaginei que teriam embates, eu imaginei que teriam conflito de ideias, eu imaginei que o Bart iria mostrar uma visão para ele e o Tanak tentaria contrapor essa visão. Ele tentaria mostrar para ele que o que ele estava pensando não era tão correto assim. E até mesmo o que ele pensava não é tão correto assim, né? Em contrapartida, porque o Tanak iria mostrar que a fé é importante para o Bart e o Tanak entenderia que ele não precisaria se anular para poder Deus amar a ele. Ele não precisaria ser uma pessoa infeliz, vivendo uma vida infeliz de uma forma que ele não deseja, para Deus poder amar ele, entende? E não teve esse cuidado do roteiro de mostrar esses tipos de visões. Diferente, né? Como eu falei, de Scan, que eles têm muitos diálogos em que eles põem na mesa essas coisas, essas visões. E aí ela vai explicando por que ela acredita em Deus, porque ela acha que as coisas não são aleatórias, por que ela vai à igreja, entende? O motivo de ela ir para a igreja, e ele contrapõe isso, falando: eu não acho necessário eu ir para a igreja para poder acreditar em alguma coisa. E ela diz o porquê de ela precisar ir para a igreja para poder acreditar nessa coisa, entende? Então ela traz uns argumentos, eles dois, né? Trazem argumentos que fazem a gente refletir sobre esse Deus. Então eu imaginei que a gente teria isso aqui em Ticket to Heaven. Infelizmente a gente não teve. A gente só teve uma evolução muito bonita, isso a gente não pode negar, dos meninos, né, do Tanak e do Bart. Eu conheci mais um chip, que eu vou com certeza acompanhar, mas ficou esse gosto agridoce, porque eu esperei muito embates filosóficos, porque religião, né, é um tipo de tema, um assunto que rende muito essas visões diferentes, né? Porque ninguém tem a mesma visão que eu ou que vocês que estão assistindo têm sobre religião. Tem gente que acredita de uma forma e tem gente que acredita de outra. E eu gosto muito de ver essas visões, essas vivências diferentes. Claro, com respeito, né? Mas é interessante as pessoas a forma que as pessoas acreditam, né? Ninguém acredita da mesma forma. E é um tipo de tema que sempre me chamou muita atenção, sempre gostei de assistir coisas e refletir sobre essas coisas. E eu tava esperando isso em Ticket to Heaven. Infelizmente, a gente não teve. Mas é uma boa série. Eu gostei muito do final que a gente teve. Eu achei bonitinho. Achei os meninos cativantes. Isso ninguém pode negar. Mas tecnicamente falando e pelo roteiro que a gente vinha tendo, infelizmente ela deu uma derrapada no final. E esse que é o foda de acompanhar a BL, né? Porque tem muito BL que começa aqui em cima, mas eles vão decaindo, igual foi Only Friends Dream On. Então, assim, é complicado. Eu amo esse universo de BL, mas infelizmente as histórias que eles se propõem a contar muitas vezes ficam pelo caminho em detrimento de casal. Então, eu acho que esse é o ônus de acompanhar a BL, porque às vezes eles têm umas histórias muito fodas na mão, mas eles deixam isso de lado para poder só jogar fanservice na nossa cara com os chips. Então, acho que essa é a minha maior crítica a esse universo Boys Love. Infelizmente, eles pegam histórias super interessantes e, tipo, extremamente promissoras e simplesmente morrem no caminho por causa de chip, muitas vezes, e de fanservice. Mas essa é a minha opinião. E vocês, o que acharam do final de Ticket to Heaven? Gostaram, não gostaram? Eu gostei, tá, gente? Eu gostei, mas com ressalvas, infelizmente. Mas essa é a minha opinião, deixem aí nos comentários de vocês, tá bom? Até a próxima. Fui.